Olá, desculpa que apagou tudo aqui. Esperar só um pouquinho, ver se o pessoal que estava online retoma. Mudei até de lugar aqui, se, se é internet ou não. Só para me ter uma ideia aqui, escrevam aí nos comentários só onde vocês conseguiram me ouvir e eu parei, só para me retomar um pouquinho antes. Até onde vocês ouviram, só para me continuar de onde parou aqui para mim. Não sei como parou para vocês. Para mim, quando caiu, que eu percebi, é, eu parei no item onde eu estava falando sobre a, o quanto os espíritos exercem influência na nossa vida. Não sei aonde parou aí para vocês. A evolução depende dos esforços, mas tá, deixa eu ver aqui então. Tá ok. Bom, tá falando, dei o exemplo até do rapaz que foi dar aula para a gente no curso, em que disse que a diferença entre nós e Jesus era a vontade. O quanto eu estou disposto a me esforçar, ter vontade de ser maior. Então eu não vou ser influenciado. Ao passo que o inverso também é verdadeiro.
se as minhas vibrações, se a minha capacidade de entendimento do os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Todo um padrão hollywoodiano em cima, mas só para entender. Né? Para quem lembra, quem assistiu, tinha aquele espírito do metrô que ele conseguia mover os objetos. Né? E isso também é uma propriedade do perispírito. Né? De mover, de tangibilidade, de tocar. Né? E no pensamento. E isso também é fácil a gente entender. Quando nós vamos no centro, por exemplo, passado nossa ficha no grupo mediúnico, e é pedido para a gente fazer um tratamento X, Y ou Z, e alguns desse tratamento é um tratamento de desobsessão. Então, estou sempre nós imaginamos. Okay? As relações dos espíritos com os homens são antes. Os bons espíritos atraem atraem-nos para o bem. Lógico, né? Não tem como isso ser ao contrário. Né? Um espírito evoluído nunca vai fazer algo ruim para nós. Nunca vai passar uma mensagem que é enganosa. Nos impelem para o mal. Né? Lógico, é padrão vibratório. Como é que eu vou tentar fazer algo, passar para uma pessoa algo de bem, de evolutivo, se o meu padrão vibratório é para o mal? Eu vou passar para o mal. Né? Basta no nós entendermos como isso funciona e o que é que eu tenho que prestar atenção em pensamentos, em mensagens, né? Como que isso acontece? Né? Será que isso acontece de uma maneira coerente com o plano espiritual superior dos espíritos de primeira classe ou não? Então eu vou entendendo através das mensagens, das intuições, dos pensamentos, se isso é algo para o bem ou para o mal. Né? Cabe ao nosso juízo discernir as más inspirações. E aí eu falei para vocês na semana passada aquele exemplo da que perguntais a uma pedra e ela vos responderá. Então, que a gente tenha entendimento, né, a discernimento dessas inspirações e dessas mensagens. Né? E isso vai ser passado no livro quando nós fizermos a relação com os livros dos médiuns, por exemplo. Né? Que é essa intermediação entre o plano físico e o plano espiritual. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio em que os invoca. Então, nós falamos que nós somos antenas. Nós somos atraídos pelo igual. Né?
vibrações boas, espíritos bons, fazem nas reuniões sérias, em que o amor, o bem e o desejo é sincero. Né? Então ele deixou bem claro em vários itens como que a gente precisa entender as respostas, as intuições, as mensagens que nós recebemos. Porque esse seria o primeiro livro da obra, né? O primeiro livro da obra, em que iria ter perguntas dos espíritos. Então analisem as perguntas e vocês mesmos tenham a condição de saber que quem passou é um espírito mais evoluído. Né? Vamos lá. A moral dos espíritos superiores se resume como a dos Cristo. Nesta máxima evangélica, fazei aos outros o que queríamos que os outros fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O que acontece, né? Então, siga ele. Ele é esse exemplo de espírito superior. Existem outros, existem milhares de espíritos superiores. Mas a gente tem, como Jesus, o nosso governador planetário, este exemplo de espírito puro, superior, lá das esferas crísticas. Mas nada que uma expiação não possa apagar. Então, olha lá, quando a gente fala que o processo de reencarnação é educatório e não punitivo, é isso aqui. Né? Se não há nada que uma encarnação não possa apagar, eu errei gravemente, eu vou ter que colher o que eu plantei, mas se eu quiser evoluir e entender que o caminho não é esse, eu vou apagar aquela falha. Não importa o tamanho da falha. Ela vai demorar mais tempo ou menos tempo, foi falado aqui para nós, dependendo dos nossos esforços. Né? Então não estranhe mais quando alguém perguntar, por exemplo, ou citar, por exemplo, nossa, aquela pessoa que era assim, 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 agora diz que está salve a outra pessoa. Pode ser, nessa encarnação. Ela conseguiu entender aquela situação e apagou algo que trouxe de outras encarnações. Né? Então é possível, nada que uma expiação não apague. Né? Então aqui, nesse item 6, ele resumiu basicamente o que a espiritualidade passou, o que iria acontecer ou o que vai acontecer nos itens seguintes. Tem mais influência na nossa vida do que nós imaginamos. Ah, isso aí foi passado lá atrás. Já foi avisado para nós que isso acontece e agora ele vai destrinchar por várias perguntas ou por algumas perguntas
essa situação da influência dos espíritos na nossa vida. Né? Então não é algo novo, eu já vi e já li lá na introdução do livro dos Espíritos. Ok? E aí ele termina como: este o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Os problemas que deu aí da transmissão. Para quem perdeu, tem o estudo vai ficar gravado. Para quem tem alguma dúvida, pode. Isso é ruim porque atrapalha, né, a dinâmica. Várias pessoas que já estavam conectadas aí, às vezes por algum problema ou acha que acabou ou não consegue voltar, né? Um pouquinho, mas a gente tentou concluir aí da maneira que deu. Desculpa aí mais uma vez. Então, nós vamos fazer a nossa oração agora final. Tá? É, hoje a oração, eu peguei uma oração que se chama Oração Nossa, do Chico, tá? De um livro, a reflexão para todos. E a oração vai ser feita desta que o Chico colocou no livro. Tá bom? Então, que nesse momento cada um de nós possa nos tranquilizar, aonde quer que estejamos nesse momento, sentir a presença do nosso mentor, nosso corpo físico também, e essa água que já está ao nosso lado, para que possa ser fluidificada e que possamos recebê-la conforme o nosso tempo e merecimento. A progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje